Bom dia. Muito obrigado aos que já estão presentes. Acredito que outros vão entrar mais tarde, realmente, por exemplo, o Dr. Carlos Costa, que também era amigo do Diogo, podiam entrar um pouquinho mais tarde. Isto vai ser uma sessão dinâmica com algumas pessoas a entrar mais tarde, outras a sair, mas não havia outra hipótese de fazer. Portanto, como sabem todos, e saúdo antes de mais a família do Diogo, da pessoa do seu pai e do seu irmão, que penso que estão aqui. Saúdo também todos os presentes, amigos e conhecidos do Diogo, com quem tiveram um contacto muito próximo, em diferentes contextos e dimensões. Saúdo em particular o Miguel Viegas Maduro, que de facto fez um esforço para estar aqui connosco, mas que obviamente é uma presença importante, até porque foi das últimas pessoas a estar com o Diogo, ele poderá eventualmente recordar isso, em Bilbao, ou no País Basco, num encontro que fizeram lá. Duas notas muito rápidas. O Diogo foi uma pessoa de facto muito especial para nós todos, pela dinâmica que sempre incutiu nas nossas vidas pessoais e profissionais, pelo sentido de confiança que sempre inspirou, e por uma outra coisa que acho que é muito importante e que todos nós ainda hoje mantemos, que era a facilidade com que ele de facto estabelecia redes, estabelecia contactos e nos punha em contacto com pessoas diferentes. Todos nós temos histórias dessas, nos diferentes contextos, e acho que de facto é uma boa memória que temos dessa altura. Uma outra nota tem a ver com a perpetuação daquilo que foi o sentido de perspectiva de futuro que ele sempre teve, nomeadamente nas áreas onde ele acabou por estar mais recentemente, na sua vida final, na inovação, nessa área de formação. Ele, de facto, teve uma dimensão de intervenção bastante forte, quer a nível nacional, quer internacional, e penso que a memória dessa intervenção deve ficar perpetuada entre nós todos. Eu sei mais delongas, passava então ao Miguel Viegas Maduro, que nos dá o prazer e a honra de estar aqui conosco algum pequeno tempo, para dar o seu testemunho, e agradecer, de facto, o esforço e a cuidado que teve para estar aqui conosco. Muito obrigado, Miguel. Jaime, obrigado eu pelo convite em primeiro lugar, e como o Jaime disse, eu fiz aqui realmente um exercício de flexibilidade porque eu não queria deixar de estar presente e pelo menos de passar uma mensagem sobre o Diogo. Eu tenho o Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes, a que eu presido, mas não queria deixar de estar presente e, portanto, dar aqui uma breve mensagem pela enorme admiração que eu tenho pelo Diogo e pela importância de recordar constantemente a sua contribuição e aquilo que ele nos pode trazer. E eu queria talvez lembrar um bocadinho isso. Eu acho que há duas coisas em que aquilo que era a mentalidade do Diogo nos poderia ser muito útil hoje em dia. Nós hoje temos desafios enormes e que muitas vezes parecem não ter solução. E o Diogo, uma das coisas que eu gostava da forma de pensar dele era encontrar permanentemente ideias, soluções, abordagens fora da caixa, que permitiam ponderar e pensar em soluções mesmo para problemas que pareciam não as ter. Essa capacidade de olhar para um problema de uma perspectiva totalmente nova e dessa forma encontrar uma solução que mais ninguém, uma abordagem que mais ninguém tinha pensado, era uma mais-valia enorme do Diogo e que eu acho que nos seria muito útil hoje. E na medida em que nós promovemos esse tipo de abordagem, promovemos esse tipo de mentalidade, parece-me extraordinariamente importante. E esse era o primeiro ponto que eu queria passar, era, recordando a memória do Diogo, acho que seria muito útil hoje recordar essa capacidade de não olharmos para um problema apenas à luz do entendimento clássico das várias variáveis que compõem esse problema, das formas tradicionais de abordar esse problema, de olhar para o problema e pensar, bem, se ele parece não ter solução, vamos olhar para ele de um ângulo totalmente novo, porque pode ser que assim apareça uma solução que de outra forma não se encontraria. Essa era a capacidade extraordinária do Diogo. E isso era particularmente relevante numa área em que ele foi muito influente para mim, e direi muito influente, curiosamente, para a política dos fundos europeus, já vou explicar daqui a pouco porquê, que tem a ver com os constrangimentos financeiros que nós temos hoje. Ou seja, nós sabemos que a nossa capacidade de financiar o nosso Estado Social
ao longo das próximas décadas vai diminuir. E já nem falo aqui da questão do crescimento económico, do facto de sermos, em particular em Portugal, um país estagnado economicamente. Portanto, este não é apenas um problema de Portugal, é um problema mais grave em Portugal por aspectos que nos são próprios e específicos da realidade portuguesa, incluindo a nossa estagnação económica dos últimos 25 anos, mas é um problema que atinge outros países, desde logo devido à evolução demográfica e ao facto dessa evolução demográfica significar, por um lado, que vamos ter pessoas a viver muito mais tempo, e portanto, mas viver muito mais tempo em fases da vida em que não são contribuintes líquidos para o Estado Social, mas sim são beneficiários líquidos desse Estado Social, na saúde, na segurança social. E esse é um problema que todo o mundo enfrenta, mais uma vez Portugal de forma particular, porque a nossa evolução demográfica é mais preocupante de outros países, e que só pode ter uma resposta, que é formas novas de gestão pública e de abordagem das políticas públicas e novas fontes de financiamento do Estado Social. Ora, o Diogo, uma das coisas em que eu mais tinha pensado, e em que a abordagem da inovação social e das políticas públicas que ele promovia mais era útil, era precisamente encontrar esses dois tipos de soluções, ou seja, novas formas de gerir e de desenhar as políticas públicas para garantir um retorno maior pelo mesmo investimento, ou seja, políticas públicas mais eficientes, sem perda de qualidade, mas pelo contrário, até com mais qualidade, e em segundo lugar, uma diversificação das formas de financiamento do Estado, incluindo ou colocar financiamento privado ao serviço de objetivos públicos, da produção de bens públicos, de bens sociais. Esse aspecto, que era um dos aspectos em que o Diogo mais estava a trabalhar quando infelizmente desapareceu, é algo que me parece extraordinariamente relevante para hoje e que devia estar muito mais presente no nosso debate público do que infelizmente está. E eu queria dar o exemplo concreto da forma como isso acabou por influenciar uma das políticas que adotámos no âmbito dos fundos europeus. Portugal é uma das coisas que eu me orgulho. Nós somos um exemplo para muitos países da Europa, dado pela própria Comissão Europeia, para muitos países da Europa, ao nível da chamada políticas de inovação social. Ou seja, que as políticas de inovação social são políticas que se diferenciam, do ponto de vista das políticas públicas, promovem políticas públicas muito mais orientadas para os resultados, e que funcionam numa base de pay for success, ou seja, em que as políticas públicas são financiadas, são pagas com base no sucesso que elas produzem, no resultado concreto que delas resulta, mas também que do ponto de vista privado procura promover iniciativas empresariais muito mais alinhadas com a produção de bens públicos e com o interesse público, ou seja, iniciativas empresariais em que o retorno, não deixando de ser um retorno financeiro, é um retorno financeiro que produz ao mesmo tempo um retorno social, um retorno público muito significativo. É essa a lógica da inovação social, que depois se concretiza em instrumentos muito concretos, como investimento de impacto e a criação de fundos de investimento de impacto, algo que está a acontecer em muitos países e que em Portugal está a ser promovido através do Portugal de Inovação Social, obviamente, mas que em outros países, por exemplo, funciona até por mera iniciativa privada. Há fundações, há várias fundações neste momento no mundo que obrigatoriamente parte do seu investimento, do seu endowment, tem de ser investido em projetos de investimento de impacto, ou seja, em projetos que têm retorno, que visam ter retorno financeiro, mas em que esse retorno financeiro está associado
um retorno também em matéria ambiental, em matéria educacional, noutros em matéria social. E, portanto, é um investimento que tem um retorno social, ambiental, educacional, para além de investimento, de retorno puramente financeiro. E que também tem depois outros instrumentos, essas políticas de inovação social, como por exemplo os títulos de impacto social, que são, no fundo, uma forma de organização das políticas públicas, em que em vez de o Estado financiar a simples prestação de um determinado serviço social, por exemplo, o que o Estado faz é colocar no mercado a obtenção de um determinado bem social. Ou seja, em vez do Estado simplesmente financiar uma atividade de formação profissional, o Estado financia um aumento de empregabilidade numa determinada comunidade. Ou melhor, coloca no mercado o aumento da empregabilidade, para o qual concorrem vários agentes privados. E aqueles que conseguirem atingir isso são aqueles que o Estado vai pagar. Portanto, o que o Estado paga é em função do bem social que é produzido, e não da mera prestação de uma atividade que pode ou não vir a produzir esse bem social. Isto é, portanto, uma lógica de organização das políticas públicas que garante um retorno muito mais claro, muito mais certo do bem social e do bem público que o Estado pretende produzir. Ora, esta lógica da inovação social, devo dizer que eu conhecia através do Diogo, numa visita que ele fez até a Florença, em que esteve uns dias em Florença. Mais tarde, quando cheguei ao governo nos fundos europeus, decidi que iríamos fazer um conjunto de projetos pilotos, na verdade um grande programa piloto, como já o Diogo nessa altura tinha desaparecido, mas com influência desse conhecimento que eu tinha obtido dele, um grande projeto, programa piloto em Portugal de desenvolvimento de vários desses pilares de inovação social, quer ao nível de políticas públicas, quer ao nível de criação de um fundo que apoiasse investimento de impacto, quer ao nível de ações de capacitação dos nossos atores sociais para que eles funcionassem numa lógica de sustentabilidade e, portanto, uma lógica de inovação social, com atividades que ao mesmo tempo prestassem esses serviços sociais, mas numa lógica de sustentabilidade financeira, quer com a criação de títulos e o financiamento junto à administração pública de títulos de investimento de impacto, e, portanto, promoção na administração pública dessa lógica de pay for success, e de forma mais alargada até, como eu explicava de forma muito breve no artigo publicado esta semana sobre os fundos europeus, numa lógica para além desse programa de inovação social, uma tentativa muito grande de associação do sistema de incentivos dos fundos europeus a uma lógica de prémio com base no resultado concreto atingido, em vez de um simples financiamento de uma determinada atividade do projeto. Ou seja, o financiamento do projeto deve depender do resultado concreto que esse projeto produz em termos de mais-valia social e mais-valia económica. Isso depois deu lugar ao Portugal de Inovação Social, com um papel, devo dizer, também muito importante do Filipe Santos, que está hoje na Católica e na altura estava no INSEAD e na Gulbenkian, responsável desse pilar. Foi ele que depois ficou responsável do grupo de trabalho que desenhou o Portugal de Inovação Social, mas essa ideia original, essa semente partiu do Diogo, dessas conversas com o Diogo, e não deixa de ser interessante, e eu queria recordar isso, que esse programa é hoje apresentado como exemplar a nível da Europa. Dizem a nível da União Europeia, aliás, para terem uma ideia, a própria Comissão Europeia pediu-me a mim há 2 anos para fazer um relatório, já depois de sair do governo, sobre investimento de impacto e inovação social na Europa, estudando as várias políticas europeias, precisamente tendo por base a experiência portuguesa. E dizem-me que há 25 Estados-membros que no âmbito do próximo, nós fomos o primeiro Estado-membro a usar fundos europeus para um programa de inovação social, global, como que é o Portugal de Inovação Social. Dizem-me que há 25 Estados-membros que vão reproduzir programas semelhantes no âmbito do próximo quadro europeu, comunitário de apoio dos fundos europeus, e o que eu espero é que Portugal mantenha, desenvolva e expanda até o programa que tem nesta matéria. Já não vou levar mais tempo, acho que é um bom exemplo para concluir. Obrigado a todos. Acho que foi um testemunho fantástico que a todos nós
nos satisfazer. Todos nós temos uma grande admiração pelo trabalho e pelo pensamento do Miguel. É, de facto, uma das obras-primas, entre aspas, que nós temos no pensamento do nosso país, e fico muito grato, ficamos todos por essa oportunidade. Boa viagem para trás de moto, para Vila Real, e corra tudo bem, está bem? Um grande abraço, obrigado. Vamos então continuar a nossa sessão e continuar a ter aqui outras pessoas a dar o seu testemunho. A ideia é um bocado essa, dentro deste contexto mais intimista. E se calhar para variarmos um bocado, eu pedi à Inês, que está em Bruxelas, e para seguir em linha com o que disse o Miguel, para dar também o seu testemunho. A Inês, tanto quanto eu sei, conheceu o Diogo no governo do Dr. Dom Barroso, é assessor do então Primeiro-Ministro, depois foi para Bruxelas com ele e conheceu, de facto, e acompanhou o Diogo de uma forma permanente. Inês, quer dar um pequeno testemunho sobre o Diogo? Sim, senhor. Ora bem, eu tive... Não estamos a vê-la, não sei se... Eu penso que não estou com acesso aqui ao vídeo, não sei porquê. Está bem, mas ouvimos a tua voz, que é o mais importante. Sim. Portanto, eu conheci o Diogo, penso eu, nos idos 99, 2000, era Muito bem. parte da Associação Nacional de Jovens Empresários, era já alguém extremamente dinâmico e que tentava, de facto, combinar a sua visão já de um jovem empresário com aquilo que ele considerava que deviam ser políticas para o nosso país e como é que se podia, de facto, progredir em vários campos, nomeadamente na parte social, mas não só, porque eu recordo que o Diogo também foi o pioneiro da banda larga e com isso, obviamente, o país já deu um grande salto na sua época e penso que a isso devemos a sua visão e o seu trabalho permanente para um país que pudesse liderar este processo das novas tecnologias, à época chamadas as TIC, parece-me a mim, e tudo o que era ligado à sociedade de informação. Ora bem, o Diogo teve aqui um papel em Bruxelas muito importante, porque de facto foi ele que apresentou e desenvolveu o conceito de inovação social. À época ninguém sabia o que isso significava. Ele também falava com muita gente, viajava pelo mundo inteiro, percebeu também que estávamos numa mudança de paradigma e que era importante que as políticas europeias conseguissem incluir, de facto, o conceito de inovação social e fazer o desenvolvimento nas diferentes áreas públicas. Foi um caminho que depois a Comissão, ela própria também acabou por seguir, mesmo após o desaparecimento do Diogo, e que mantém o prémio com o seu nome, aliás, o único prémio da União Europeia que é nominativo, que tem o nome de Diogo Vasconcelos, precisamente porque entendeu que era algo que nunca tinha acontecido. E por isso acho que o Diogo mantém-se vivo entre as diferentes pessoas que o conheceram e também por aquilo que fez e que deixou, quer a nível de Portugal, quer também a nível da União Europeia. E por isso penso que este meu testemunho será apenas um de muitos, porque todos temos uma opinião e uma saudade muito particular do Diogo. Obrigada, Jane. Muito obrigado, Inês. Foi um prazer contar sempre com a sua amizade e o testemunho. Nós também, o António Máximo, que é uma pessoa que conheceu o Diogo já numa fase terminal, numa fase, digamos, mais tardia da vida dele. O António, neste momento, está mais afastado da vida executiva empresarial, mas tem muito ligado também à área das tecnologias e tem também, de certa forma, uma memória, penso eu, importante do Diogo. António, quer-nos dar um pequeno testemunho do Diogo? Bom dia. Muito bom dia. Está-me a ouvir? Estamos todos a ouvir muito bem. Ok. Bem, eu recordo a memória do Diogo, naturalmente, pelo que já foi dito também, atualmente, era uma pessoa cativante e que marcou nos poucos contactos, um pouco já tarde, eu não andei na universidade com ele, como o caso do Jaime, suponho. Bem, então conheci o Diogo à volta do ano 2000, não sei mais ano, menos ano, talvez menos ano, quando fui entrevistado para a sua revista Ideias e Negócios. Exatamente. Daí desse contacto, e com o seu entusiasmo do Diogo, levou-me a escrever
vários artigos para a revista, na altura, sobre comércio eletrónico. E o Diogo era extremamente entusiasta, então, com um projeto que eu estava a desenvolver de comércio eletrónico, assente no reconhecimento e síntese na fala. Aqui já se vê, lá, o tipo de pessoa que era o Diogo, de ideias, uma coisa realmente muito avançada para a época, está a ver, ano 2000, não é? Exatamente. Ainda, o Diogo convidou-me também para participar num congresso de capital de risco. Foi o nosso os primeiros contactos. Mas a nossa relação só se aprofundou quando o Diogo assumiu a presidência da UMIC. Penso que em 2002, para aí. 2002, finais de 2002. 2002. E na altura ele instalou alguns serviços, não sei se todos, no Tax Park. Exato. Eu estava, e daí essa proximidade aproximou também a nossa relação. Em resumo, eu diria que o Diogo marcou-me, porque era uma pessoa cativante, de grande abertura, de fácil contacto e que realmente marcava positivamente todos aqueles que com ele privavam. Em primeiro lugar, e eu não o conheço profundamente, talvez como o Jaime e outros, pela sua simplicidade, né, e afabilidade. E em segundo lugar, e talvez sobretudo, pela sua capacidade de imaginar e de projetar ideias. Era realmente um vulcão de ideias. Havia qualquer coisa de eu. Fundamentalmente, acho que o Diogo era uma pessoa focada no futuro e na inovação social, como já aqui foi dito. Era um iniciador de projetos. E estava sempre em vários projetos. Daí, tenho a impressão, e agora é uma opinião pessoal, que depois era preciso pessoas para pegarem nesses projetos, porque o Diogo iniciava os projetos, tinha as ideias, mas depois era preciso. Isto é a memória que eu tenho do Diogo, extremamente positiva e que me influenciou muito, nomeadamente nesse projeto, para ir para a frente com esse projeto de comércio eletrónico, assente no conhecimento da fala e na síntese da fala. Muito bem. Bem, é isso que eu tenho a dizer sobre o Diogo e realmente uma pessoa que marcou, e apesar de contactei com ele durante talvez 6 anos, mais ou menos, porque depois foi para Londres, aí afastámos, não é? Mas realmente deixou uma marca muito positiva. Muito bem. Muito obrigado, António. Um testemunho também muito importante e muito interessante. Obrigadíssimo pela sua atenção. O Paulo Faustino, que também ajudou a organizar esta sessão e que também foi um grande amigo do Diogo, vai ter que ser um pouco mais cedo, porque tem um compromisso às 11h15 e pediu para fazer o seu testemunho mais cedo. Paulo, antes de passarmos... Bom dia a todos. Muito rapidamente, todos nós, de facto, tivemos uma relação intensa com o Diogo. Eu também tive a oportunidade de viver alguns momentos bastante enriquecedores com o Diogo, desde logo em atividades profissionais, em atividades políticas, académicas. Aliás, o Diogo tinha essa capacidade transversal de ter capacidade crítica em todos os domínios, empresarial, académico, político, e portanto esse era um traço bastante apreciável do Diogo, entre muitas outras características do seu sentido empreendedor, do seu espírito de liderança, a sua capacidade analítica e crítica, e portanto de facto era uma pessoa única e que infelizmente não temos hoje a oportunidade de continuar, digamos, a inspirarmos ou pelo menos inspirarmos de uma forma mais presente naquilo que é o seu legado. Bom, eu de facto foram muitos, enfim, obviamente muitos de vocês ainda tiveram a oportunidade de partilhar mais tempo com ela, mas de facto existem alguns momentos que foram marcantes. Enfim, não temos aqui tempo para falar deles todos. A última vez que eu tive com o Diogo foi precisamente 2-3 meses, não me recordo exatamente, antes de ele falecer, em Londres. Pronto, estava a passar uns dias umas semanas em Oxford, e falámos, e ele, vem aqui, vamos jantar e não sei quem, fomos a conversa em dia, porque passámos a noite toda
a falar sobre política, filosofia, Karl Popper, etc. Portanto, são este tipo de coisas que, no fundo, à parte daquilo que é o trabalho com o Diogo, aquilo que é, digamos, a parte mais profissional da vida e mais executiva, de facto estar com o Diogo em momentos, digamos, mais soltos, uma boa discussão era fascinante. Portanto, de facto, recordo esse excelente momento com o Diogo. Existem obviamente, outros momentos que me marcaram. Enfim, uma vez eu convidei, eu era na altura vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, convidei para ir participar numa conferência que estávamos a organizar em Nova Iorque. E o Diogo conseguiu, enfim, na altura estávamos na fase da transição digital, ainda pouco se falava no impacto da internet nos negócios. Eu era assim a pensar, o que é que o Diogo vai conseguir trazer de novo em termos de abordagem aqui, estamos perante a presença de pessoas aqui dos Estados Unidos que são mais à frente nestas áreas, editores, gestores de empresas de mídia, e de facto ele conseguiu como sempre, acrescentar valor naquilo que dizia, porque o Diogo também tinha essa capacidade ele estudava muito, portanto, ou seja, ele lia muito. Portanto, o Diogo de facto tinha uma capacidade, uma visão do futuro, prospectiva, mas isso também não acontecia apenas só por intuição. Ele de facto tinha uma boa intuição, mas o Diogo também lia muito e tinha essa preocupação de ler publicações internacionais e tentar acompanhar, digamos, a produção de conhecimento mais avançada e sobretudo a vertente tecnológica. E curiosamente, o Diogo não tinha formação tecnológica, como todos sabemos, pronto, é da área de Direito. Normalmente as pessoas de Direito não são à partida as pessoas mais, digamos, que mais adotam facilmente a utilização da tecnologia, e essa era outra particularidade do Diogo, quando se falava que o Diogo parecia um engenheiro, não é? Também tem alguma escola da família, não é? Que o pai é engenheiro, mas enfim, o Diogo de facto era uma personalidade brilhante e, como diria o Miguel Poiás Maduro, ele faz muita falta e hoje ajudaria de facto também aqui a pensarmos noutras abordagens, porque ele tinha de facto sempre essa capacidade de não se assustar com os problemas e até era um desafio para ele, digamos, tentar resolver, ou pelo menos descobrir caminhos para resolver problemas mais complexos. E, portanto, o que se pode dizer de Diogo é basicamente isso, quer dizer, é de facto uma pessoa daquelas pessoas que raras de alguma forma, não é? Pela a sua complementaridade de competências, de capacidades, e portanto, enfim, acho que todos nós evidentemente ficámos muito mais pobres e tristes com o seu desaparecimento e obviamente acredito todos volta e meia pensamos naquilo que seria hoje, digamos, a atividade do Diogo em Portugal e provavelmente continuaria a ter um impacto na sociedade e uma participação cívica e política relevante e que bem precisávamos. Portanto, basicamente, fico por aqui. Paulo, antes de passarmos a outras pessoas, temos aqui também connosco o André Pisco, que foi presidente da Associação de Estudantes da Universidade Católica do Porto, e o Diogo foi vice-presidente dele e depois o Diogo passou a presidente. André, queres dar um pequeno testemunho? Cumprimentos a todos, vejo aqui algumas pessoas que conheço bem, o engenheiro Vasconcelos, o Paulo, pessoas muito simpáticas. Entretanto tive também oportunidade de, graças a ti, Quezado, de conhecer ali o Luís Sousa e pronto, e ter acompanhado um grupo que tu incrementaste e que tenho seguido com atenção. Mas hoje não é dia de falar disso, é dia de falar do Diogo. Acho que já está tudo dito sobre o Diogo e sobre as qualidades do Diogo, não há absolutamente mais nada a dizer. Há a dizer que efetivamente fico contente por esta tua iniciativa, porque dificilmente hoje em dia, neste mundo tão rápido, as pessoas são esquecidas com mais facilidade, e tu tens feito esse esforço para não esquecer o Diogo, não é? Dentro deste grupo de amigos que, estou certo, não o esquecem, naturalmente. Eu convivi muito com o Diogo durante uma fase curta, depois, infelizmente, tive algumas dificuldades, o meu pai faleceu, eu tive que ir
trabalhar, já não havia dinheiro em casa para continuar a pagar a propina da faculdade, ou havia pouco, eu tive que ir trabalhar e afastei-me. Durante essa fase eu convivi muito com o Diogo, fui à casa dele algumas vezes, mas ele em minha casa estava com muito mais regularidade. Aliás, a última vez que estive com o Diogo, que terá sido 2 ou 3 meses antes do falecimento, a primeira coisa que ele me perguntou foi: e a tua mãe está boa? E as tuas irmãs? E a Dada, que é a Eduarda, e a Mimi, estão boas? Eu lembrava-se tudo, que já tinha sido há muitos anos, porque eu depois desliguei completamente, embora fosse mantendo o contacto com o Diogo por e-mail, falei com ele algumas vezes, e precisamente nesse encontro que fizemos, queria estar com ele e ele comigo, falámos, já não nos vemos há tantos anos, não sei o que é da tua vida, etc. E então resolvemos encontrar também alguns presidentes antigos da Associação de Estudantes, o Pedro Melo, o Pedro Freitas Pinto e o Amaral, e fomos à pousada do Freixo almoçar, estivemos ali uma data de tempo. É curioso que ele ia sair precisamente para uma consulta e vinha a falar mal do sistema de saúde inglês, diz: olha, o português é que ainda é melhor. Se estivesse cá hoje, se calhar já não tinha essa ideia. Aquilo que eu tenho a dizer sobre o Diogo é o seguinte: eu naquela altura em que ele foi meu vice-presidente, já era eu que mandava, não é? Mandava do ponto de vista das ideias, de tudo, portanto era uma pessoa extremamente ativa. Eu relembro-me uma campanha, há de haver para aí um vídeo gravado que eu gostava de apanhar outra vez, porque creio que ficou unicamente com o Diogo, um vídeo que fizemos para a nossa campanha da associação, em que eu fui presidente. Fomos falar com os sujeitos que nos arranjaram um grande ecrã, fizemos eu tinha esta capacidade de agregar pessoas, não é? Colegas, pessoas amigas, etc., para montar o que quer que fosse, com uma facilidade incrível, e depois sempre aquela coisa: anda depressa a ter aqui, temos que ir não sei aonde, a Matosinhos, falar com não sei quem e tal. Lembro muito bem dessa campanha. Lembro-me muito bem dessa campanha. Bem, depois disso, eu disse que ia abandonar a associação e ele não queria, porque ele nunca quis ser presidente, nunca quis ser. O Diogo seria um bom ministro, estou convicto que nunca seria ministro. O Diogo podia ser chefe de qualquer grande empresa, estou convicto que nunca. Ele gostava de estar um bocadinho na sombra, já falámos disto de outras vezes, gostava de estar sempre um bocadinho na sombra, mas de orientar as coisas, de fazer com que as coisas corressem, e era uma pessoa muito avançada no tempo. Eu lembro-me que lá na associação fizemos uma vez uma exposição de pintura organizada por ele, em que um dos quadros era uma vagina, não é? Portanto, tinha a vagina, uns pelos à volta, via-se perfeitamente o que era, viam-se ainda o princípio das pernas da mulher, etc. E eu olhei para aquilo e disse: epá, estamos lixados, ó Diogo, Carvalho Guerra, ora bem, está aí o Lobo Guerra a ouvir, não se lembra disto, porque na altura não andava por lá. Carvalho Guerra vem nos matar com isto. Não interessa, isto é arte, André, isto é arte, tem paciência, pá, isto tem que ser e tal. Isso, não sei, pá, olha, eu não sei, eu não concordo muito, vamos criar aqui problemas e tal. Não concordas, mas tem que ser. Mas tem que ser porquê? Porque tem que ser. Pronto, então, olha, se tem que ser, vamos lá ver. E pronto, lá veio o professor Carvalho Guerra, não é? Mas conseguimos depois, entre aspas, dar-lhe a volta, porque o professor Carvalho Guerra também foi sempre teve sempre essa qualidade de saber interpretar aquilo que os mais novos mais novos pretendiam, e de interpretar também a arte. Estou-me a demorar muito, é, Quezado? Não, isso. Quando puderes acabar assim, que é para dar a outras pessoas. Pronto, então, olha, fico por aqui. Tenho saudades do Diogo, naturalmente, e olha, um abraço a todos, obrigado por este bocadinho, e um abraço especial ao engenheiro Vasconcelos, naturalmente. E até depois pedimos também um testemunho no final ao pai ou
aos irmãos do Cristão Carlos II, eu pedi ao Luís Alves de Sousa, que é um familiar um pouco mais afastado do Diogo, que também o conheceu, portanto, uma pessoa muito ligada ao turismo e também aos negócios empresariais. Luís, quer dar um breve testemunho do Diogo e daquilo que foi para si o Diogo enquanto o conheceu? Sim, Jaime, muito obrigado. Eu acho que de facto está quase tudo dito. A mim o que me marcou muito foi sempre o seu entusiasmo, o seu otimismo, uma visão extraordinária realmente do futuro e do que se estava a passar no mundo, porque o Diogo foi sempre global, não é? Ele estava sempre informado do que é que estava a passar em todo o mundo. E isto tudo ao mesmo tempo com uma humildade e uma capacidade de ouvir os outros notável. E realmente foi uma pessoa que marcou imenso. Tinha uma capacidade também extraordinária de falar sobre qualquer tema. Eu recordo-me agora de um congresso, eu na altura também era dirigente associativo da Associação dos Hotéis de Portugal, convidei-o para ir a um congresso nosso e foi extraordinário que ele pôs a plateia de pé a falar e, enfim, um discurso extraordinário, pôs toda a gente muito motivada e foi um sucesso. Pronto, é isto que tenho que dizer e tenho muita pena porque acho que o Diogo que nos faz falta a nós, a mim faz muita falta, gostava muito de conversar com ele. E acho que faz falta ao país. Portugal perdeu realmente talvez um dos seus melhores, na minha opinião. Sou suspeito, porque ainda sou da família, mas é mesmo que sinto, sinceramente. Muito obrigado. Isto é fantástico. Temos também aqui um outro Luís Sousa, que foi uma pessoa que trabalhou muito com o Diogo e foi sócio dele e colega dele em vários projetos empresariais. Luís, uma breve nota já agora para recordar o Diogo neste momento comemorativo. Sim, bom dia a todos. Eu, tal como disse o André Pisco, vou começar por agradecer ao Jaime pelo teu cuidado permanente e não deixar aqui no esquecimento, assim, de uma forma mais pública, o legado do Diogo que a todos nos marcou. Portanto, obrigado, Jaime. Sim, é um projeto de nós todos. Obrigado. Exatamente, mas ninguém como tu para conseguir o que tens conseguido. E o que vou dizer sobre o Diogo será algo mais pessoal, isto porque o Diogo, como a muito de nós, marcou toda a minha vida, depois de o ter conhecido, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional. É curioso, ainda hoje, 11 anos depois do Diogo nos ter deixado fisicamente, em muitas das reuniões onde eu estou, ainda hoje me falam do Diogo. Por coincidência, isso aconteceu ontem. Eu faço parte da direção do IPAV, que é o Instituto Padre António Vieira, o presidente Rui Marques, também amigo do Diogo. E ontem no IPAV, eu estava nas instalações do IPAV, no Porto, e recebemos 2 responsáveis pela Fundação La Caixa. Uma das pessoas, quando me viu, que não se recordava do meu apelido, lembrava-se do meu nome, mas não do meu apelido, mas perguntou-me de imediato, pois, o Luís era sócio de Diogo Vasconcelos, certo? De facto, isso acontece-me com uma frequência enorme, mesmo 11 anos depois do Diogo nos ter deixado fisicamente. Eu conheci-o muito jovem, depois também na JSD, conheci o Jaime, na FAP, estive ligado através da Associação de Estudantes da FEUP, que fazia parte, a universitária, mas acima de tudo a minha ligação com o Diogo foi na fase mais de empreendedor empresarial. Isto porque o Diogo sempre foi um grande empreendedor. Numa fase inicial, nos anos 90, como empreendedor nas empresas, mais ligado à parte empresarial, e essa foi sempre a minha ligação com o Diogo, principalmente ali durante 10 anos, entre 93 e 2001, em que trabalhámos lado a lado, em salas contíguas, e de facto foi um enorme gosto e foi muito importante para a minha vida pessoal profissional, como eu já disse. Esta ligação com o Diogo foram 8, 9, 10 anos de grande dinamismo. Com as revistas, já foram aqui referidas a Ideias de Negócios, a Fórum Ambiente, uma série de outras publicações, a Cybernet. Isto em 97, ninguém falava, como foi dito há pouco, de comércio eletrónico, daquilo que tinha a ver com a parte mais digital, e nós já tínhamos a Cybernet, depois nos serviços ambientais, e a verdade sempre com uma prioridade. Portanto, sempre houve aqui um lema para aquilo que nós fazíamos, que fazia que era a inovação. Na altura ainda não inovação social, mas inovação ambiental, inovação no lançamento de novos serviços, novos produtos. Diogo foi sempre assim, e por isso é que nos marca a todos ainda hoje, ao fim de tantos anos, a minha em particular, mas a todos que estamos aqui. E, de facto, muitas histórias eu teria aqui para contar do Diogo, mas estamos aqui outras pessoas, eu acho também é importante ouvir a família do Diogo, mas acima de tudo
Agradecer ao Jaime e agradecer ao Diogo, por estarmos aqui todos em conjunto nesta sessão. Bem, eu não sei se o nosso amigo Joaquim Borges Gouveia já nos consegue ouvir. E quem quiser, não nos consegue ouvir? Sim, consigo, estive a ouvir, estive atento. Estamos à sua frente também. Tinha outras... Ao Diogo, faz favor. Muito bem. Antes de mais, cumprimentar o Jaime e agradecer-lhe esta lembrança permanente do Diogo. Cumprimentar o pai, o engenheiro Vasconcelos, que foi a primeira pessoa da família que eu conheci nos meus tempos de estagiário na EFASEC, e os irmãos. Eu conheci o Diogo muito jovem, mas muito adulto sempre. O Diogo foi uma pessoa sempre com um pensamento muito maduro, um inovador nato e sem medo de errar, porque muitas das vezes, nas idades jovens, há um grande medo quando se é fazedor de levar para a frente atividades que depois possam dar buraco. E o Diogo nunca teve esse medo. Foi sempre um inovador nato. Uma capacidade de estabelecer ligações, redes, networking espantosa. Aliás, conversávamos muito sobre esta questão das redes. O meu doutoramento foi sobre redes e supply chains, e na altura ainda se falava muito pouco disto, e portanto o Diogo achava muito interessante este tipo de conversas e perceber que havia conhecimento científico por trás destas questões. E depois é uma mente precocemente digital. Nós na altura estávamos, o meu grupo, a lançar o INESC aqui no Porto, e portanto ele era um entusiasta de tudo quanto era digital e tudo quanto a gente fazia, ele estava por dentro, gostava, discutia, Depois tem uma outra característica muito importante, que nos tempos de hoje nós podemos ver, que era muito amigo do seu amigo. Ele não faltava a nenhuma situação de amizade. Eu tive muitas situações dessas em que o Diogo nunca se esqueceu dessa qualidade de ser amigo do seu amigo. E depois uma intensidade de projetos iniciados e levados para a frente inacreditável. Nós, numa vida tão curta como ele teve, infelizmente para todos nós, foi uma pessoa capaz de ser empreendedor, lançar atividades novas no digital, novas revistas, novas atividades, enfim, o Diogo foi um mar de inovação que nos deixava sempre muito admirados e espantados pela capacidade que ele tinha. Quer fosse cá, quer na sua fase de Bruxelas, depois na fase de Londres, sempre foi uma pessoa levada a um ritmo brutal de inovação e, sobretudo, ter entendido o digital e todas as suas atividades muito antes delas estarem estabelecidas. E, finalmente, diria que o Diogo teve aquele condão de ficar um amigo para a vida, um amigo para sempre, que ainda hoje nós estimamos e consideramos que está connosco, provavelmente digitalmente, porque era assim que ele gostaria de ser recordado, mas era uma pessoa muito leal, muito franca, muito amiga e sempre disponível. Atendia sempre o telemóvel quando nós ligávamos, ou então ligava logo. Era uma pessoa muito... Eu tenho muitas saudades do Diogo, porque congeminamos muitas coisas naquela fase em que foi preciso alterar as reitorias, as FAPs, essas coisadas todas, em que o INESC estava a dar os seus passos iniciais e que ele sempre se ligou muito a este tipo de atividades. Entendia muito bem o que era o futuro e veio a pertencer ao futuro. Um abraço grande para todos. Obrigado, e sobretudo para ti, Jaime, que tens sido uma pessoa que não tem esquecido o Diogo. Muito obrigado pela atenção e obrigado também ao Quinzé, que foi de facto uma pessoa absolutamente fundamental em muitas coisas que o Diogo, e eu próprio também, porque era amigo do Diogo e estava em alguns projetos com ele, fiz. Passava agora, se calhar, ao António Zé Guerra, que é filho do Sr. Cavai Guerra, que foi uma pessoa importante também na vida do Diogo, como responsável da Católica e outras coisas. Pronto, nem possibilidade de estar aqui o pai, porque tinha outros a fazer agenda. Temos também o filho, que o conheceu muito bem nas associações,
António José, queres dar uma pequena palavra sobre o Diogo? Pois, muito bom dia a todos e muito obrigado por mais esta iniciativa de recordares o Diogo, Jaime. Com prazer que aqui estou. A minha amizade com o Diogo começa no princípio dos anos 80, quando ele um dia vai à casa dos meus pais, ainda antes de entrar para a Católica, e eu estava a passar para o 5º ano da faculdade na Universidade do Minho. E o meu pai cai na asneira de lhe dizer que eu era um dos dirigentes associativos da primeira Associação de Estudantes Não Comunista da Universidade do Minho. O que o meu pai foi dizer, o Diogo entusiasmou-se logo imenso com aquelas coisas que ele tinha, não é? Ficou logo meu amigo nesse momento e começou logo a dizer onde é que você agora está e tal. E disse, olha, eu vou transitar para o 1º ano da Católica. E ele disse, eu também vou, eu acabei de fazer o exame de admissão e tal, e sei que vou entrar e tal, e me correram bem os testes, e eu disse, não, mas eu vou para outra católica, vou para a parte da engenharia, não vou para o direito e tal. E a partir daí fizemos uma amizade que passou juntamente com o Luís, com o Luís que ainda há bocadinho falou, quando ele criou aquele grupo editorial que teve com a Fórum Estudante e a Fórum Ambiente e essas coisas todas. Depois, mais tarde, quando ele me convidou para ir com ele e com o Luís, precisamente, estarmos na administração de uma empresa que se criou, que era a Reciclata. E depois, ao longo da minha vida, enquanto gestor, falámos muito sobre o futuro. Olha, quando eu abandonei a JSD e escrevi uma carta ao então presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, e eu aconselhei muito com ele sobre isso, porque ele não queria que eu saísse, achava que era um erro, e eu dizia, não, mas o PSD tem de ser um partido regionalista, e ele dizia, está bem, mas não é opção agora. E, portanto, ao longo da vida fomos sempre conversando muito, até mesmo, menos de 2 semanas antes dele morrer, eu estive com ele, eu fui a Londres para estar com ele estava na altura ligado à Cisco, etc. E fui a Londres só para conversar com ele, para jantar com ele, porque tínhamos uma relação de proximidade, encontrávamos muitas vezes para discutir coisas que ele me vinha para falar. Ele falou das questões da inovação social, falámos muitas vezes sobre isso. Aliás, uma vez fui também com ele no mesmo avião, eu ia para Milão, cheguei a Milão, mudei de voo e fui ter com ele a Bruxelas, porque tinha me encontrado com ele no aeroporto do Porto de manhã e ele me convenceu que eu tinha ido ir a Bruxelas, porque o entusiasmo que ele tinha era realmente contagiante. E era uma pessoa que tinha uma amizade sem qualquer interesse, quer dizer, nós não pedíamos nada um ao outro que não fosse ser só troca de ideias, e tínhamos uma amizade muito especial, realmente. Eu lembro-me dele convencer o meu pai a fazer as coisas mais inacreditáveis na Católica, só pelo entusiasmo que ele punha nas coisas, não é? Ele era uma pessoa que acreditava nas ideias e vendia as ideias, quando acreditava nelas, até ao último pingo de suor, e portanto era realmente uma pessoa extraordinária, que ainda bem que tu já vais fazendo estas coisas para nos recordar muitas das coisas que ele nos ensinou. Obrigado a todos, desculpem ter-me alargado demasiado. Não, está ótimo, estamos perfeitamente. Nós tínhamos previsto uma intervenção também do Dr. Ricardo Costa, que sabem, foi governador de Portugal e conheceu bem o Diogo, e não sei se ele vai ou não entrar, porque ele estava com algumas dificuldades. Eu passava-se cá agora ao irmão, ao Paulo, que está aqui connosco também. Paulo, é sempre importante ter aqui a visão da família, e em particular o Paulo, que foi de facto Muito obrigado, Jaime. Eu queria cumprimentar todos. Especial para o Diogo, portanto, como? Estão-me a ouvir ou não? Eu deixei de ouvir o Jaime, mas precisava dizer que cumprimento todos e em especial o Jaime, a quem saúdo também pela iniciativa deste encontro e também do livro que há um ano foi lançado, não é? Porque aquele livro que há um ano foi lançado, que foi de facto um marco importante, porque mostra a intensa atividade do Diogo nos poucos anos de vida que teve, como aqui já foi referido, mas que foram poucos anos, mas muito intensos em muitos âmbitos e que marcaram muita gente em diferentes geografias, em diferentes ambientes, mas sempre uma marca de transformação do mundo pela positiva. Isso é que eu acho que é sempre importante recordar, e que para nós hoje também ainda hoje ainda também um estímulo, esta ideia de que não há inevitabilidades, que não há fatalismos, porque ele acreditava mesmo que era possível mudar as coisas,
se tivéssemos boas ideias, se conseguíssemos construir pontes uns com os outros, gerar uma dinâmica de transformação que era mutuamente contagiosa, não é? Que conseguia contagiar toda a gente com o seu entusiasmo e levar à frente coisas que à partida não seriam possíveis, como aqui já vários exemplos foram dados, não é? Não havia impossíveis, não é? Era sempre possível quando ele acreditava, quando a ideia era boa e quando era uma ideia, digamos, pela positiva, porque acho que tinha isso também, que era uma marca muito grande do Diogo, lutava por causas que não eram para seu interesse próprio, não é? E isso também dava-lhe uma energia, uma capacidade transformadora muito grande, porque não estava a trabalhar para si e a lutar por um interesse seu ou por uma vantagem sua, mas pela ideia de construir um mundo melhor, uma transformação melhor deste mundo para todos, mostrando a potencialidade, a capacidade que todos temos de transformar. Eu acho que era isso que marcava muito os contactos com o Diogo, e esta ideia de construir pontos, construir redes, libertar o entusiasmo, o potencial que existe em todos nós e que ainda hoje acho que nos pode ajudar e ser uma inspiração, e por isso acho muito importante e agradeço muito em nome da família de Diogo, em nome do meu pai e do meu irmão, este permanente recordar da vida de Diogo, porque nos pode ainda hoje ser um exemplo e uma inspiração para os desafios que hoje continuamos a ter. Por isso, um obrigado a todos e em especial ao Jaime pela iniciativa. E é um gosto rever todos. Muito obrigado. Sim, estamos a ouvir. Eu conheci o Diogo dos tempos associativos, mais na área da FAP, quando ele esteve ligado mais à FAP e ao nascimento da FAP, na altura era presidente em Aveiro, e conheci-o e partilhei e convivi bastante com o Diogo e desenvolvi várias coisas com o Diogo, que de facto era uma pessoa extraordinária, excepcional. E posteriormente voltei a ter algum contacto logo na sequência, quando se tratou da situação do Lusitânia Expresso, em que de facto o envolvimento do Diogo na coordenação, juntamente com o Rui Marcos e com uma equipe, foi quase que, eu diria, essencial para se montar o Lusitânia Expresso, para ter o impacto que teve e para ser o que foi, porque o Diogo trouxe àquele projeto a componente associativa e a componente estudantil e académica, que fez com que de facto fosse possível avançar com um projeto muito interessante e se calhar, enfim, contribuiu, se calhar não, certamente contribuiu verdadeiramente para a independência de Timor com esse projeto. E, portanto, é um papel que lá está, não necessariamente na ribalta, na primeira pessoa, mas que foi um papel que ele desenvolveu fantástico em termos de apoio e trabalho, enfim, no núcleo duro de trabalho e que fez com que de facto o projeto fosse um sucesso. E pronto, acompanhei um bocado o desenvolvimento do Diogo, mais afastado, mas era para mim uma referência, era uma referência para muita gente. Mas também foi no barco? Também. É. Eu também fui. Eu fiquei responsável pela parte da logística alimentar. O Diogo fazia parte da coordenação, portanto, esteve ligado ao projeto numa fase mais prematura, mais inicial, enfim, para todos os envolvimentos e para ajudar a reunir e identificar as pessoas-chave para conseguir reunir os apoios todos necessários para montar aquele projeto que não foi nada simples, não é? Porque desde as questões financeiras até todas as questões organizacionais e políticas não foi nada fácil, mas de facto a capacidade organizativa e a forma de resolver os problemas do Diogo contribuiu significativamente para esse sucesso. E portanto, acho que Timor também tem uma dívida para com o Diogo significativa por via
dessa abordagem e dessa coordenação desse trabalho. Oh Pedro, tens que arranjar alguém de Timor para a próxima. André, só uma coisa, eu peço desculpa que eu tive aqui um pequeno problema, mas já reentrei. Eu não sei se apresentar a demissão agora, é? Exatamente. Eu não sei se aqui conosco já o doutor Carlos Costa. Olha, estou muito comovido por esta homenagem que estão a fazer ao Diogo, 11 anos depois de ter muito intimista, das pessoas mais próximas, ok? Estou muito comovido por esta homenagem que o Jaime está a coordenar dos amigos do Diogo. Na realidade, no seguimento do livro que organizaste no ano passado, não sabes, não é? No ano passado foi um livro extraordinário, continuas realmente a manter toda a memória do Diogo. Não me quero expressar mais, havia muita coisa para dizer, e nesta altura quero lembrar a memória da minha mulher, infelizmente falecida já há 5 anos, do qual o Diogo herdou muito, não só nos aspectos fisionómicos, mas também nos aspectos de personalidade. Eu diria muitas vezes que a Licas e ele jogavam como como adversário centro para marcar bolas, e eu jogava sempre um bocado na retaguarda como médio, e nunca tive a capacidade que tinha a minha mulher e que ele teve de estarem na frente de combate. Não me quero alongar mais e quero apenas citar 2 pequenas coisas. Quando falaram há bocado que o Diogo nunca se interessou, nem nunca tirou partido das coisas que fazia, do aspecto pessoal, levo a última frase que ouvi dele. Ele veio numa sexta-feira à nossa casa, disse que vinha cá almoçar, e precisamente na sexta-feira, antes da eleição, no qual ganhou o Passos. E encontrou-se com um amigo dele, Horácio. E o Horácio perguntou-lhe: então, vais para o governo? Ele disse uma frase enigmática, que disse: eu não estou disposto a pagar para trabalhar. Agora reparem outra vez. Não estou disposto a pagar para trabalhar. E portanto, foi uma frase que realmente me marcou muito. Foi realmente a última frase que ele disse, que eu dou a entender que ele perdia muito dinheiro em muitas coisas que fazia. E, nomeadamente, como sabe, um deputado de Lisboa é preciso alguma coisa pessoal para conseguir viver. E acabando este pequeno testemunho, quero lembrar uma frase que ele disse, que está numa entrevista que ele deu à Ana Coita Ribeiro, que disse realmente uma frase que eu ainda me lembro hoje, que é muito bonita, em relação aos pais. Não sei se conhecem. Os meus pais ensinaram-me que ao longo da vida devemos tentar uma transformação. Reparem isto bonito. Ao longo da vida devemos tentar pelo menos uma transformação. Ou seja, que não devemos passar sempre o que os outros fizeram, mas tentar qualquer coisa nova. Muito obrigado a todos. Não estou para lugar mais. Não tenho votos de oralidade como tem o Paulo. Nós temos aqui connosco o Dr. Carlos Costa. Pronto, obrigado a todos, está bem? Pronto, obrigado. Temos aqui também o Dr. Carlos. Já cá estou, eu como tinha dito. E eu pedi então para fazer um pequeno testemunho, está bem, doutor? Obrigado. E com isto terminamos. Está bem. Eu peço desculpa não ter assistido, mas como tinha explicado, surgiu-me um imprevisto de força maior depois de ter aceito, mas queria deixar o meu depoimento e a minha homenagem ao Diogo. Eu conheci o Diogo em 2007, quando era vice-presidente do BEI, e por iniciativa do Diogo. Foi o Diogo que foi ao Luxemburgo ter comigo, apresentar-se, eu não tinha acompanhado a trajetória do Diogo. E fiquei muitíssimo impressionado com o Diogo por várias razões. Primeiro, inteligência e inteligência emocional. O Diogo tinha uma grande capacidade para compreender as tendências, e esse, aliás, era um dos campos que ele privilegiava, e depois tinha uma grande capacidade para criar empatia com todos os que o rodeavam, com quem se relacionava. Como imaginam, na época eu estava em Luxemburgo, tinha uma vida muito ocupada e não estava à espera de subitamente criar uma empatia e, sobretudo,
um compromisso com matérias que o Diogo tratava da forma que acabei por assumir. Portanto, inteligência e inteligência emocional. A outra característica que eu destaco no Diogo é o entusiasmo com que ele abraçava as causas. E como abraçava causas que eram causas de tendência, ou seja, de futuro, ele foi, em grande medida, um precursor de questões com que ainda hoje estamos defrontados e que ainda não estão devidamente tratadas. A primeira das quais é o Aging Society, a segunda, a questão do trabalho remoto, a terceira, a conciliação entre tecnologia e eu diria, e humanidade, que era um aspecto que o preocupava muito. E, por último, uma questão que eu acho que nós temos que relevar muito no trabalho do Diogo foi a sua grande crença no trabalho, não só de equipa, mas no trabalho entre nacionalidades. Eu tive a ocasião de participar em 2 ou 3 iniciativas que ele promoveu, nomeadamente no âmbito da Comissão Europeia, e fiquei impressionado pela capacidade de mobilização, pela capacidade de atração e, simultaneamente, pela capacidade que ele tinha de projetar uma agenda mobilizadora. Foi uma pena nós termos perdido o Diogo. Eu julgo que o Diogo teria sido, daquelas pessoas que eu conheço, o que mais teria refletido sobre o impacto da pandemia sobre o trabalho, sobre o impacto da pandemia sobre o cotidiano das pessoas e, simultaneamente, sobre a resposta da tecnologia e das possibilidades tecnológicas que estavam disponíveis na época, nesta época, e que eram maiores do que aquelas que ele tinha quando o conheci. Ele teria sido o primeiro a tirar conclusões, a estar hoje na frente, a animar grupos, ou, sobretudo, e mais do que animar grupos, a concitar inteligências, a concitar vontades, a promover reflexão. Penso que, para o nosso país, a perda do Diogo foi uma grande perda. Penso que, para a própria empresa em que ele trabalhava, a perda do Diogo foi uma grande perda, porque ele tinha uma capacidade muito interessante para pensar fora da caixa e, sobretudo, levar os outros a pensar fora da caixa. Porque pensar fora da caixa isoladamente é autismo. Levar os outros a pensar fora da caixa é, de facto, uma locomotiva criadora. E a melhor forma de eu caracterizar o Diogo é dizer que ele era uma locomotiva, e uma locomotiva no sentido que movia as pessoas, movia grupos, mas uma locomotiva criadora no sentido de que percorria novos trilhos e não apenas os trilhos já conhecidos. Porque eu conheço pessoas que são locomotivas, têm todas as qualidades, mas depois não saem dos trilhos que percorrem ano a seguir ano. Anualmente fazem um bom percurso, mas é o mesmo percurso do ano anterior. O Diogo era exatamente o contrário e, de resto, a carreira profissional dele está aí para o demonstrar. É pena, e já agora, tomando como ponto de partida a intervenção do pai do Diogo, é pena que este país não tenha condições para fixar na vida política pessoas com as qualidades de Diogo. E não tem condições por 2 motivos. Primeiro, porque vive mal com a heterodoxia, e salvo esporádicos momentos, e, em segundo lugar, porque não dá aos agentes que não tenham uma perspectiva económica que não seja do trabalho, não dá possibilidade de sobreviver nesse mundo. O Diogo merecia ter sido um agente de transformação de Portugal e merecia toda a felicidade. Eu estou convencido, e isto era uma reflexão que eu fazia para mim próprio, que o Diogo viveu o tempo que viveu com uma grande plenitude.
ele não perdeu nunca um segundo da vida dele para ser feliz, nem um segundo para se sentir realizado, nem um segundo para iniciar ou conceber um novo projeto. E isso é um sentido de realização muito grande. Ele talvez tenha vivido nos menos anos que viveu, mais do que muitos que vivem o dobro da idade com que ele partiu. Portanto, do meu lado e para o Diogo, uma grande recordação e, repetindo algo que ainda há pouco ouvi, a melhor forma de o manter vivo é lembrarmos e prosseguirmos o trabalho que ele fez. E o trabalho que eu daria maior importância neste momento, até porque temos neste momento uma sociedade que envelhece, um sistema de saúde que se degrada e um sistema de apoio à terceira idade que não existe, era retomar o tema do Aging Society, ou da sociedade em envelhecer, que era um tema querido de Diogo. Se alguém na esfera política fosse capaz de lançar uma iniciativa e colocar-lhe o nome do Diogo associado, era a melhor homenagem que podiam fazer ao Diogo. Porque correspondia ao último tópico que ele estava muito interessado e, em segundo lugar, correspondia à lógica de tendência e de futuro que animava o Diogo. É isto que eu posso dizer e, como digo, eu só tenho uma experiência de 3 anos, que é uma cápsula muito pequena na vida do Diogo, mas é a cápsula suficiente para me sentir muito devedor ao Diogo em termos de perfil humano, perfil engagé, socialmente engagé e simultaneamente desprendido. Portanto, e vai haver muito mais gente que tem muito melhores experiências do que eu e que beneficiaram muito da locomotiva criativa que ele era. Dr. Carlos Costa, muito obrigado, foi um testemunho absolutamente excepcional. Terminamos em beleza com esse testemunho e muito grato pela sua disponibilidade para estar connosco. Eu sei que o Diogo teve várias vezes a oportunidade de testemunhar, tinha uma grande concepção por si. Realmente, aquela vez estivemos juntos em Estocolmo, naquele célebre evento da CISP. Realmente, para nós, ter um prazer e uma honra estar aqui connosco. Agradeço a si e agradeço a todos, em particular também aos amigos e à família, e continuemos a perpetuar a memória de Diogo de todos. Um bom fim de semana para todos e muito obrigado pela atenção, está bem? Adeus. Obrigado. Um abraço. Bom dia a todos.